como que a escrita de um livro sobre a sua própria história, ou seja, a escrita de uma autobiografia, ou até mesmo de memórias, textos, diários, né, contos que remetem, fazem você reviver a sua história, pode se transformar numa ferramenta de autoconhecimento muito potente, que pode transformar a forma como você enxerga a sua própria história e fazer você, inclusive, superar questões aí do passado que às vezes podem estar te atrapalhando até hoje na sua vida, né, gente? Bom, se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim, eu sou jornalista, escritora, fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora majoritariamente especializada aí em livros de não ficção, né, o que inclui as autobiografias, histórias de vidas e livros de memórias, também biografias, enfim, trabalhamos com livros teóricos, mas há mais de 10 anos eu sou especializada nessa área, né, de escrita de si, da escrita, autores, né, que escrevem livros sobre sua história, enfim, nos procuram para ter os livros publicados, para consultorias, para auxiliá-los na própria escrita, né, às vezes um serviço de ghostwriting também. E ao longo de todo esse tempo, né, de mais aí de uma década, eu fui me aprofundando muito nessa arte de contar a própria história, né? E eu também, nos meus próprios escritos, nos escritos dos meus livros, enfim, também como escritora, como pessoa que também faz essa prática, tenho notado em mim mesma o impacto de escrever sobre o meu passado, sobre o nosso passado, como que isso nos ajuda a entender a nossa história, quem nós somos, e a, de repente, desmistificar, digamos assim, até usar essa palavra que ela é metafórica muitas vezes, mas nesse caso ela pode ser até literal, né, que é reescrever o próprio passado, mas é de uma maneira, gente, que é muito positiva para nós, né? Então, se você está passando pelo processo de escrita autobiográfica, ou se você tem interesse e curiosidade por fazer esse processo, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre esse potencial que às vezes a gente começa a escrever a nossa própria história sem esse não estamos pensando muito nisso, mas quando a gente vai ver, no meio da escrita, a gente está ali numa ebulição, né, de emoções, revendo o passado, imerso ali, resgatando fotos e tentando lembrar de eventos, histórias, falando com outras pessoas e como que isso, de repente, traz uma clareza muito grande sobre alguns acontecimentos, né, gente? Eu já gravei aqui alguns vídeos também falando o quanto que isso exige coragem, né, o quanto que trabalhar com esse processo de escrita de si não é tão simples, justamente por conta disso, porque às vezes a gente vai entrar ali em questões do passado que foram dolorosas, difíceis, que foram desafiadoras, digamos assim, né, naquele momento, e muitas vezes a gente não quer lembrar, porém, justamente lembrando e olhando para isso, né, que às vezes ainda dói, é que a gente pode curar algumas feridas, né? Aproveito para pedir que, se você gosta aqui desse canal, se você gosta desse assunto da escrita de si, para curtir o vídeo, seguir, né, o canal, comentar se você tiver alguma dúvida, ajuda muito, né, o YouTube entender que esse vídeo é interessante para levar para outras pessoas. Eu também vou ficar muito feliz de saber da sua participação, porque é um projeto que eu faço aí com bastante dedicação, com bastante carinho. Bom, gente, então vamos lá. Como que a escrita autobiográfica pode ser uma ferramenta para você reescrever episódios da sua própria história, né? De uma maneira literal, não apenas metafórica, não apenas aí se tratando de um material concreto que é a escrita do seu próprio livro, mas como que isso pode te ajudar no seu dia a dia a você ser uma pessoa mais inteira, mas sem tanto sofrer tanto, às vezes, por questões que já passaram, que ficaram lá no passado, e que às vezes a gente fica, né, lembrando de uma maneira meio muito sombria, nebulosa, né? E aí, por que quando a gente resolve escrever esses detalhes do nosso passado, por que isso ajuda? Simplesmente, gente, um dos motivos, né, existem alguns motivos, mas o principal é para a gente poder ter clareza, né, e realmente, literalmente, passar limpo e reescrever episódios que foram muito dolorosos pra gente e que,
por alguma razão, eles ainda mexem conosco, porque se não fossem dolorosos, na hora que a gente fosse recontar, a gente não ia sentir nada, ou a gente não ia ter nenhum problema em olhar para esse passado, né? Então, na escrita autobiográfica, quando a gente volta para aquelas histórias que nos mexeram, que às vezes fizeram com que a gente se sentisse mal, a gente tem a possibilidade de reescrever sobre uma nova perspectiva, né? Olhando não para aquele papel que a gente sentiu naquela época, que foi doloroso, às vezes como uma vítima, às vezes como enfim, alguém que foi machucado, que foi ferido por aquele passado, de repente, é muito comum isso, né, em questões familiares, em relações, às vezes, com os nossos pais, irmãos, amigos, da infância, questões de socioculturais, questões econômicas, questões, geralmente, né, o que mais dói, o que mais pega são as questões de relacionamentos, às vezes alguma questão de saúde que você tenha sofrido muito e que tenha te atrapalhado aí, né, no seu desenvolvimento. E como que a gente tende a olhar para esses episódios, né, se a gente não tem esse trabalho, que é o que eu tenho dito aqui, que a escrita autobiográfica às vezes propõe, que às vezes também fazer uma terapia, fazer algum outro, né, trabalho de autoconhecimento também proporciona. A gente tende a, um dos detalhes a gente tende a lembrar e associar aquela dor que a gente teve, né? Então a gente não entra na história em si, a gente só volta para sentindo, lembra da memória, de uma imagem na nossa cabeça, mais ou menos do que aconteceu, e a gente lembra do quanto que sofreu, e a gente sempre associa aquela imagem, aquele sofrimento a uma ideia de como que a gente, como que as pessoas fizeram mal pra gente, ou como que aquela situação fez mal pra gente, como que aquilo doeu, como que foi difícil. E a gente tende a olhar para um lado um pouco negativo, geralmente, né? E aí o que acontece? Quando a gente volta num processo de escrita, né, que a gente está aberto, disposto a reescrever a nossa história, a gente vai ter a intenção, né, de escrever com a visão de quem já está distante daquele episódio, de quem já passou por tudo aquilo, mas agora está numa outra situação. E a gente tem a proposta, inclusive, de reescrever de uma perspectiva do quanto que aquilo foi importante ou o quanto que aquilo fez que a gente tomasse passos na nossa vida que nos levou para estarmos onde nós estamos hoje, né? E como que aquilo impactou a nossa história de uma maneira muito importante, às vezes, né? É claro que pode ser que nessa reescrita você ainda tenha alguma dor e ainda sinta algum ressentimento e pensa assim, nossa, e ainda não está feliz, né? Então você pode pensar, aquilo aconteceu e olha só onde eu vim parar por conta daquilo e isso ser ainda negativo para você. E é justamente nessa escrita, gente, que tem aí o potencial libertador. Porque você tem, é claro que você não tem como mudar o seu passado, mas você tem, apenas agora, no momento presente, é a hora que você pode mudar a forma como você enxerga esse passado e como você vai reescrever o seu futuro, tá? Então, quando a gente fala dessa metáfora de reescrita, né, e quando a gente está falando da escrita, a escrita permite, gente, que nós vamos lá na nossa memória, que a gente acesse a nossa memória, escreva tudo o que aconteceu do ponto de vista de quem estava sofrendo, mas a gente também pode entrar como o narrador atual e reescrever olhando isso de um outro ângulo, né? Eu vou trazer, de repente, um exemplo pessoal aqui da minha história, né? No meu passado, por exemplo, quando eu era na minha infância, claro que eu não vou pegar aqui um exemplo, né? Eu vou pegar um pouco mais ameno, só para a gente poder entender como que pode acontecer essa reescrita, né? Mas na minha infância, por exemplo, uma das coisas que me incomodava um pouco é que eu tinha o desejo, na época, né, de estudar numa boa escola, numa escola privada, né? E meus pais não tinham essa condição. Então, quando eu era criança, adolescente, eu tive que estudar em escolas públicas que eu não gostava muito, né? Porque eu achava que o ensino não era muito bom. Eu tinha tendência, eu sempre olhava para as minhas amigas que tinham essa possibilidade com uma inveja, né? Digamos assim, uma criança, né? Que queria estar naquela escola melhor e, infelizmente, naquela situação, naquele momento da minha vida, eu não podia, né? E aí, o que acontece? E isso me fez ficar muito triste, de repente eu cresci a vida inteira pensando, nossa, que pena, né? Eu poderia ter estudado numa escola melhor, e isso poderia ter me trazido, de repente, algumas oportunidades que, de repente, não vinha a ter, ou, se eu tivesse estudado numa escola melhor, eu estaria em tal lugar hoje, aqueles pensamentos que muitas pessoas têm, né? E quando eu fui fazer o exercício da reescrita, eu olhei para aquele passado e falei, nossa, em vez de eu olhar com esse olhar de eu poderia ter sido diferente, eu pensei de uma outra forma, eu falei, nossa, olha só, como que o fato de eu ter estudado naquela escola
fez com que eu me tornasse uma pessoa muito mais aberta a procurar oportunidades, né, que às vezes eu não ia ter se eu tivesse sempre estudado na escola melhor, né. Graças a eu ter estudado naquela escola lá, eu acabei no ensino médio, eu passei num vestibulinho para estudar numa escola técnica, por exemplo, que foi muito bom, era pública também, mas eu tive amizades maravilhosas, né, graças a eu ter estudado, né, que era uma escola pública, que eu não podia estar na particular, é que eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir para aquela escola técnica, né, e conhecer e aprender muito, e ter a vivência, era uma escola de período integral, por exemplo, né, e aí depois, graças também àquela experiência de ter passado pela escola técnica, ter estudado o ensino integral, depois, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha uma vivência melhor, e aí eu já podia trabalhar e estudar, né, e aí assim, nossa, mas eu tinha que trabalhar e estudar, a gente poderia olhar isso também pelo lado negativo, mas aí eu pensando, reescrevendo essa história, eu posso pensar assim, nossa, mas o fato de eu ter trabalhado e estudado na época da faculdade fez com que hoje, eu, uma adulta, eu tenha aí uma resiliência bastante grande quando eu tiver que resolver alguns problemas da minha vida, eu consigo passar por eles com maior facilidade, porque eu lembro que naquela época foi difícil, mas eu consegui, né? Então, assim, a gente sempre pode olhar por um outro ângulo, por uma outra perspectiva, né? E obviamente, na questão de relacionamento, às vezes a gente passa por um relacionamento de uma pessoa que fez a gente sofrer muito, e aí a gente pensa, nossa, aquela pessoa foi muito negativa para minha vida, se não fosse aquela pessoa, eu poderia ter conhecido outra, poderia ter acontecido, eu poderia estar com alguém que me tratasse melhor, de repente assim, mas aí a gente pensa, nossa, graças àquela pessoa ter me tratado daquele jeito, ou aquele relacionamento ter acabado da maneira como acabou, foi que eu pude olhar para mim mesma e perceber o quanto que eu precisava me valorizar mais, ou o quanto que eu era insegura, ou como que eu permitia uma pessoa me tratar assim, porque na minha infância, né, aconteceu tal coisa que eu me acostumei a aceitar tal tipo de relação, né. Então, gente, a escrita autobiográfica, quando ela vem com com essa proposta, né, de você olhar para o seu passado, uma maneira de entender o porquê que as coisas aconteceram e como que você pôde se transformar em quem é hoje, ou como que você pode ainda agora fazer esse processo, porque pode ser que você ainda não tenha percebido em um ou outro episódio o quanto que você ainda está enxergando com um olhar negativo, e o que será que você não pode, de repente, agora, fazer uma nova leitura sobre essa história e mudar um pouco a perspectiva e transformar a partir de agora, né? Porque é só agora que você pode mudar, o que já passou a gente não tem como mudar, o que a gente tem como mudar é a forma como a gente age a partir de agora, né? Então esse é o grande potencial da escrita autobiográfica, como que ela pode realmente nos ajudar, né, como uma ferramenta de autoconhecimento. Então se você está escrevendo aí a sua autobiografia, está sendo difícil de repente passar por alguns episódios, tenta encarar isso com bastante abertura, com bastante acolhimento à sua própria história, tenta encontrar novas perspectivas, ver se de repente não tem como você enxergar um novo ângulo, de uma maneira que tenha sido positiva até, né, ou até mesmo andar do ponto de vista do aprendizado, e isso vai trazer, gente, quando a gente fala inclusive da escrita, uma maturidade maior para o seu livro. Isso também vai fazer com que o leitor, na hora que estiver acessando a sua história, perceba o seu próprio olhar sobre esses acontecimentos e ajude essa própria pessoa também a, de repente, fazer isso na história dela, né? Porque quando a gente compartilha, esse que é o grande poder também da troca, das autobiografias e das escritas, né? É a gente compartilhar não apenas por compartilhar, é claro que é importante, a gente gosta, às vezes é importante nem tanto, às vezes é prazeroso, a gente faz porque a gente quer, mas sem perceber, a gente pode acabar ajudando uma outra pessoa a compartilhar também os nossos aprendizados, a maneira como que a gente conseguiu mudar a forma de enxergar as nossas dores, né? E é claro, né, gente, é um processo que ele é demorado, não acontece assim da noite para o dia. Muitas vezes, né, as próprias terapias que a gente faz, né, usam essa técnica de olhar para o passado e recontar, é bem comum, inclusive, muitas terapias, né, e a escrita, às vezes, está inclusa também nesses processos, né. Então pode ser um apoio, é claro que só a escrita do livro em si, às vezes, não vai ser suficiente para você fazer uma mudança tão grande, mas, de repente, se você fizer aí atrelado a uma terapia ou algum outro tipo de trabalho de autoconhecimento, ela pode ser ainda mais potente, ela pode agregar, né, e ela te ajudar muito a evoluir como ser humano e a ter uma vida melhor, a de repente resolver questões que podem estar te machucando aí há muitos anos. Bom, gente, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, se você tem alguma experiência para contar, coloca aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz aí de ouvir. Muito obrigada e até o próximo vídeo.